Mateus, capítulo 5, versículo 7. Mateus, capítulo 5, versículo 7. Diz assim: Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Leia comigo agora, todos juntos. 1, 2, 3. Bem-aventurados os misericordiosos. Não, para. Fala para quem está ao teu lado. Melhor isso aí, irmão. Então vamos lá. 1, 2, 3. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É a primeira vez que eu me lembro que eu vou pregar sobre esse versículo. Esse versículo, ou melhor, essa pregação que Jesus faz, é uma parte do sermão. Quem quer ter sucesso na vida? Leia capítulo 5, a partir do versículo 1. Você quer ter sucesso, tem um segredo ali. Pode ler e coloque em dia. Agora eu só quero falar desse versículo. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. É o sermão das bem-aventuranças. Deus me levou nesse texto porque eu tenho notado algumas coisas que são deixadas de lado na vida cristã. A misericórdia é uma delas. Eu não sei você, mas eu nasci na Santa Casa de Misericórdia. Alguém nasceu na Santa Casa de Misericórdia aqui ou não? Então, eu nasci lá em Barra Mansa, na Santa Casa de Misericórdia. Então, esse nome, ele é até meio estranho hoje, né? Porque é um nome bacana, que todo mundo quer ouvir, é vencer, é conquistar, é poderoso, é Deus me usar. Mas Jesus está dizendo assim: bem-aventurado os misericordiosos. Bem-aventurado é bem-sucedido. Significa pessoas de sucesso. Pessoas de sucesso, elas são misericordiosas. Olha o que diz. É um sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em alguma desgraça. Dó, compaixão, piedade. Ato concreto, ou seja, não é uma coisa vazia. Ato concreto de manifestação desse sentimento, como o perdão. A misericórdia, ela, ao ser aplicada na vida de alguém, ela normalmente vem acompanhada com um recheio, chamado perdão. Por que você vai usar de misericórdia? Porque alguém fez alguma coisa e você não vai agir com justiça. Você vai agir com misericórdia. E eu conversava com um amigo e ele confirmou essa palavra no meu coração. Porque eu já estava com essa palavra. E eu disse assim: fulano, eu encontrei com Beltrano. Ele te mandou um abraço. Coisa boa. Aí ele disse assim: ele, quando eu caí, chutou minha boca como um homem chuta a boca de um cachorro. Aí eu falei: amigo, vira essa página. Aí ele repetiu: não, é isso mesmo, Paulo. Quando eu caí, ele chutou minha boca como uma pessoa chuta a boca de um cachorro. Não teve misericórdia. Porque eles não tinham nada a ver, ninguém complicava a vida de ninguém. Aí eu falei: meu Deus, isso é uma confirmação. Porque tem assuntos bíblicos que você não pula, você não dá glória. Mas a gente pode estar pecando feio nessa área e vindo na igreja, entregando nossa oferta, entregando nosso dízimo, num culto de ceia, tomando a ceia, mas às vezes a gente não tem misericórdia. Olha que interessante. Misericórdia significa compaixão, piedade ou perdão dispensado a alguém, a quem está em desgraça ou precisa de clemência,
A palavra vem do latim miserere, ter piedade, cordis, coração, indicando um sentimento que vem do coração. Pode ser a prática de um ato de bondade, o perdão concedido, ou até mesmo uma instituição de caridade. Eu vi uma frase desse amigo, porque nós começamos a conversar sobre misericórdia. E ele disse assim: Paulo, é melhor você errar pela misericórdia do que acertar pela crueldade. Olha para você ver. A conversa é com ele. Paulo, escute, é melhor você errar pela misericórdia do que acertar pela crueldade. Eu descobri, vou começar pela prateleira de cima, se assim podemos chamar. Eu descobri na liderança, nesses 19 anos, a ficar muito atento quando alguém, ele é muito justo, ele é muito severo, ele é muito cruel. Porque esses querem tudo de misericórdia, mas não querem nada de ele dar misericórdia. São líderes que, quando erram, são super humildes, gente boa, coração quebrantado, mas quando alguém erra, se sentem indignados. Eu não estou falando uma misericórdia que passa a mão no erro, até porque eu aprendi, meu professor do que eu vou te ensinar foi o pastor Silas Malafaia. Ele falou: Paulo, são raríssimas coisas que nós devemos não dar segunda chance. Não é perdão, é segunda chance. Mas muitas coisas nós devemos dar segunda chance. Mas cuidado quando você for aplicar a terceira chance, porque você pode estragar os que estão à sua volta e esse que está precisando da terceira, da segunda e da terceira vez uma ação de misericórdia. Como é que você é nessa área? Você é bom para ser humilde quando erra e é péssimo para ser misericordioso quando alguém erra? Você é bom para julgar quando não é ninguém da tua casa? E você é péssimo para julgar quando alguém é da sua casa? Será que eu vou conseguir tratar o filho do pastor Jefferson, a filha do Gils, do mesmo modo que eu gostaria de tratar os meus filhos aqui na igreja? Ou será que eu posso inverter? Eu posso ser tão misericordioso com o filho dos outros e fazer dos meus filhos um tapete para mostrar para a igreja. Ou pode ser o contrário. Eu vou a mão de ferro no filho do outro e os meus filhos eu blindo de qualquer julgamento, de qualquer situação. Será que eu, que estou dando esse exemplo, e você? O seu trabalho. Porque nessa hora você pode tirar pessoas até da expectativa de um dia vir na igreja. Porque, como que pode? Não estou falando avacalhação, amém? Eu estou dizendo assim, como é que pode essa pessoa não ter tido misericórdia daquele outro, sendo que essa pessoa é da igreja, erra também, erra, vira um cordeirinho, erra, vira uma Madre Teresa de Calcutá, mas quando tem a razão, sai de baixo que vira um demônio. Quem convive com essa pessoa fala: eu vou fazer o que lá na igreja? O que eu vou fazer lá na igreja? Para ser igual a ele? Para ser igual a ela? Escute isso. Cuidado quando o orgulho é maior que a misericórdia. E aqui eu tenho que te confessar algo que eu pedi perdão a Deus estudando essa mensagem, que eu me lembrei de algumas atitudes que eu tomei, mais por causa do meu orgulho, por causa do que os outros iriam pensar. E eu deveria ter aplicado pelo menos uma vez a misericórdia. Eu deveria.
Eu deveria ter tido misericórdia. Eu fui justo. Mas ali eu poderia ter sido misericordioso. E eu não fui misericordioso. Falei, Deus, me perdoa, porque o Espírito Santo me lembrou disso aqui, envolvi outras pessoas, e eu deveria ter aplicado a misericórdia. Não uma misericórdia avacalhada, mas uma misericórdia que viria com uma correção, mas não o juízo. Porque a Bíblia diz, nós vamos ler daqui a pouco, cada um de nós será medido conforme a gente? Conforme a gente? E esse assunto pode definir pessoas ao nosso redor quererem a Cristo, pessoas ao nosso redor não quererem a Cristo. Sermos bem-sucedidos, porque Jesus falou, bem-aventurado quando fores misericordiosos, ou sermos mal-sucedidos. É aquelas pessoas que dizem assim, olha, eu vou te falar uma coisa, eu não sei como esse encarregado é evangélico. Eu não sei como que o dono dessa empresa é cristão. Eu não sei como esse empregado... Esses dias eu ouvi tanta coisa que eu não consegui, estou lembrando aqui. Mas que uma pessoa disse que de um grupo de pessoas mais influentes na empresa, os piores estão sendo os evangélicos. Eu estou te falando, eu ouvi, eu não estou lembrando em qual ambiente que eu estava, falou, os piores desse seleto grupo estão sendo os evangélicos. Foi na nossa reunião de líder, foi na nossa reunião, o pior são sendo os evangélicos. Está vendo? A gente está ficando velho, é fogo, né, irmão? Você sabe quem falou, mas não sabe aonde que falou. O casal que acompanhou o pastor. Verdade, um casal que acompanhou o pastor aqui. Ou seja, às vezes, não é porque você não tem tanto talento, porque a gente não vai ter tudo. Não é porque você não tem dinheiro, ou porque tem dinheiro. É porque, às vezes, um texto como esse, no meio do povo de Deus, da igreja de Deus, numa noite de ceia, ela não causa euforia. Mas amanhã, talvez você chegue para alguém e diga, vem cá, João, deixa eu falar um negócio, me perdoa, aquele dia eu fui duro demais com você. Eu poderia ter sido mais brando. Eu poderia ter sido mais brando. Eu vou falar para uma pessoa isso. E não é porque essa pessoa tem razão, não. É porque eu entendi que Deus falou comigo. Eu vou falar para uma pessoa, olha aqui, tudo bem, beleza, como é que tá? Deixa eu te falar, eu fui duro demais. Eu tinha um 100 ml de misericórdia que eu poderia ter aplicado com você. E eu fui 100% justo, juízo, mas eu quero te pedir perdão, porque eu poderia ter aplicado de misericórdia num nível com você, e eu não apliquei. Do mesmo jeito que a faca, a espada que corta para aí, corta para cá também, irmão. Do mesmo jeito que eu tenho que ensinar você, eu tenho que viver também. Tem alguém aqui hoje ou não? Do mesmo jeito, irmão. Escute, erre pela misericórdia, mas não acerte pela crueldade. Diga, eu posso errar pela misericórdia, mas não acerto pela crueldade. Cruel, uma pessoa cruel. Quem sabe tem alguma coisa aí que você, antes de acabar o ano, você tem que resolver, porque você foi cruel com a pessoa. Eu vejo, às vezes tem que ser... Eu trato de gente, irmão, sou pastor, eu sento com líderes, eu faço sempre para os meus líderes. Vocês têm níveis que no mínimo, 1 ou 2 ali eu tenho que conversar, no mínimo, não sejam cruéis com a intimidade que lhe é conversada. Isso não é fofoca, já disse, me disse, isso é conversa, tem que tratar, ó, tem um caso assim de um garoto, tem um caso assim de uma garota, tem um caso assim de um casal, tem um caso assim de um empresário, tem um caso assim de um líder, como é que nós vamos resolver? Aí lá na frente, pega isso e usa de crueldade, para o quê? Seus bel prazeres, meu amado. Bem-aventurados misericordiosos. Tem coisas, irmãos, que se eu e a minha esposa fôssemos responder à altura, ficaria feio demais, mas seria verdade e seria justo. Mas nós, pastores, servos de Deus, filhos de Deus, cristão, a gente tem que usar de misericórdia. Uma vez a minha esposa, ela usou de uma misericórdia que foi errada. Eu estava junto com ela. Ela falou, Paulo, deixa, a pessoa deve estar nervosa. Não,
Aquele nível era aquela que não precisaria ter esse nível de misericórdia, porque tem coisas que não tem a ver com perdão. Perdão é inegociável. Tem coisas que tem a ver com, não, eu entendi que você errou, mas tem coisas que revelam o coração das pessoas. Então, tem coisas que a gente fala assim, olha, eu entendi o que você fez, mas é melhor você seguir seu caminho. Isso está dentro de você. Não tem problema nenhum. E como a gente usou de misericórdia da maneira errada, porque tem que ter discernimento também. Não é sair, senão você vai pegar o seu filho e falar, eu vou usar só de misericórdia com o meu filho. Vai virar um monstrinho. Eu vou usar só de misericórdia com os meus funcionários. Você quebra a empresa. Eu vou usar só de misericórdia na igreja. Acaba com a igreja. Porque não é isso. Mas é ter discernimento. É receber essa palavra e deixar o Espírito Santo ministrar. Tem alguém recebendo essa palavra aqui ou não? É deixar o Espírito Santo ministrar. É deixar o Espírito Santo falar, opa, isso aqui não precisa ser assim. Porque olha só o texto que eu quero ler com você. É um texto longo, mas a história é muito feroz. Acompanha comigo Daniel 4:28. Daniel 4:28. Quem está recebendo essa palavra no Espírito aí? Daniel 4:28. Olha para você ver. Perdão, 4... É isso mesmo, 28. O rei Nabucodonosor, escute aqui, olha para mim. O rei Nabucodonosor recebeu um sonho, e dentro desse sonho ele chama Daniel, e Daniel interpreta o sonho. Agora dá uma olhada, Daniel interpreta o sonho, e o sonho não era nada agradável. E o sonho nada agradável era em relação ao próprio Nabucodonosor. E aí, tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor 12 meses depois. Daniel interpretou um sonho. O sonho não era nada agradável a Nabucodonosor. O que Nabucodonosor fez? Saiu e falou assim, caramba, será que isso vai acontecer na minha vida? Não vai, não é possível. Será? Porque receber palavra boa, qualquer um recebe, é ou não é? É ou não é? Assim diz o Senhor, tu vais crescer, tua empresa vai prosperar, sua casa vai ser paga, isso é uma maravilha. Mas o negócio vai ficar feio aí. Eu falei, meu Deus. E ele ficou 12 meses, quanto? 12 meses ele ficou pianinho. Só que quando deu 12 meses, olha o que acontece. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino? Com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade, olha aí, as palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que diz, é isso que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada, você será expulso do meio dos homens, viverá como os animais selvagens e comerá capim como os bois, passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens, passou a comer capim como os bois, seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que seus cabelos e pelos cresceram como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Ao fim daquele período, agora escute, ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como lhe agrada com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de resistir à sua mão ou dizer-lhe, o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento. E eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Meus conselheiros e os nobres me procuraram, meu trono me foi restaurado, a minha grandeza veio a ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz
é certo e todos os seus caminhos são justos. Ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Você pode aplaudir ao Senhor? Não, você pode aplaudir melhor. Veio o juízo, mas o juízo não tirou de Deus a misericórdia. Levante a sua mão que eu quero profetizar. Mesmo que eu e você erremos, o juízo de Deus venha, nós temos a misericórdia que se renova a cada manhã. Aleluia! Pelo amor de Deus! Isso não é banalizar, isso não é tratar as coisas, mas isso é dizer: Deus, me perdoe. Tenha misericórdia da minha vida. Coloque o teu coração no meu coração. Coloque a tua vida na minha vida. E tenha misericórdia de mim. Será que tem alguém para dizer amém? Amém? Agora escute. Esse salmo, Davi escreveu depois que ele errou com Betseba. Olha o que ele diz. Salmo 51, 1. Salmo 51, 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Eu reconheço que o que eu fiz tem uma consequência, mas ele inicia dizendo: tenha misericórdia de mim. Por isso que Davi, quando erra, e aí Deus dá uma opção: Davi, o que você quer? Você quer que os homens te julguem ou você quer que eu te julgue? Davi não é bobo, falou assim: eu prefiro cair na mão de Deus que tem misericórdia. Dá um aplauso ao Senhor. Eu prefiro. Então, amado, não se preocupe com o que o outro pode fazer. Por mais que seja pesado, por mais que seja cruel, entenda que eu e você servimos um Deus que, quando de verdade nos arrependemos da nossa transgressão, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Pelo amor de Deus, dá um aplauso ao Senhor. Graças a Deus, nosso Deus é assim. Imagina esse nosso Deus. Todos nós temos nossas quedas. Quem já teve suas quedas aqui? Estou vendo que os não levantaram. Já pecaram por mentir. Aguça seu ouvido aí, ó. Como pastor, eu vejo muita gente precisar de misericórdia. Mas quando erra, quando não erra, não quer saber. Quer justiça, quer sangue. Gente boa para se mostrar arrependido. Porém, quando tem que resolver o problema do outro, quer a justiça em última instância. Cuidado quando você tem um amigo assim, que alguém erra, e ele quer justiça, quer sangue. Mas quando ele erra, aí muda. Aí a coisa é diferente. Eu me lembrei, a Érica e o Abner vão lembrar, que era da igreja que a gente era. Lembra o irmão? Ele tinha uma luta, era um magrinho, morava lá para o final, ele sempre ia bêbado para a igreja. Lembrou dele? Ele era um irmão, coitado, lutava contra o vício, mas a igreja amava, a gente ajudava, mas ele tinha dificuldade. Ele libertava no domingo, na segunda ele já dava brecha para o inimigo. E às vezes ele ficava um tempo. Só que chegou, quando ele estava muito avançado, ele entrava no culto. E aí, quem é da igreja ficava até acostumado, mas quem não era até assustava, que a gente já olhava, Edson Cantão, lembra? Guarda-roupa, já pegava ele e já puxava ele e levava, porque ele estava bêbado, irmão, não tem jeito, ele estava bêbado. E aí teve um dia que ele estava tão bêbado, que quando esse Edson Cantão pegou, eu fui junto, eu fui lá,
eu fui lá do lado dele, porque a gente ajudava ele, né? E quando eu cheguei, o Edson Cantão já estava puxando ele pela gola da camisa, já estava pegando ele, levantando. Aí eu fui falar com ele, para tentar dar uma dura nele. Falei, rapaz, como é que você... Aí ele falou assim, e o amor? E o amor? Falei, bandido, tá bêbado, mas sabe Bíblia, né? E o amor, e o amor. Meu irmão, nós começamos a rir, fomos para o bar com ele. Não, mentira. Você acordar, né? Você estava meio dormindo aí. E aí a gente não aguentou. E o amor, irmão? E o amor? Falei, que irmão? Amor, que não tem amor nada não, que é ferro e fogo. Então, a gente sabe a hora que interessa para a gente. Quem está aqui, diga amém. Por isso, lembre-se. Jesus avisou a gente. Bem-aventurado os misericordiosos. Agora, não é por causa da misericórdia do homem, porque o homem, irmão, nem todos têm, mas é por causa da misericórdia de Deus. As misericórdias do Senhor se renovam a cada, e elas são a causa de não sermos. Por isso que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Eu sempre lembro, perdoar não é um sentimento, perdoar é um mandamento, misericórdia é uma escolha. Quer ser bem-sucedido? Quem quer ser bem-sucedido? Quem quer ser bem-sucedido? Então muitas vezes, você vai ter que aplicar a misericórdia. Olha que coisa interessante. Compaixão ou piedade, a disposição para sentir pena e ajudar quem sofre ou está em necessidade. Às vezes, você não pode fazer tudo o que você gostaria, mas você pode fazer alguma coisa, sim ou não? Nós vamos aqui, fizemos ali um projeto para o final do ano. Alimentar pessoas carentes. E você não precisa de alimento, porque você é próspero. Mas tem pessoas que não têm nenhum frango. Tem pessoas que não têm nenhuma massa tomate, um pacote de macarrão. Você pode não dar um presunto, um chester, mas talvez você possa arrumar um pacote de macarrão que custa R$ 5,50 e um vidrinho de pomarola, plásticozinho, que custa R$3. Sim ou não? Dá para alimentar uma multidão? Não. Mas dá para fazer alguém dormir com a barriga cheia? Sim ou não? Então, a gente precisa ter essa compaixão na vida cristã. Compaixão. Esses dias eu apliquei a compaixão, mas o rapaz não merecia. Porque a compaixão é duro quando também não merece. Eu parei para calibrar o pneu da moto, perguntei para o rapaz, o senhor calibra o pneu da moto? Calibro. Mesmo sem eu abastecer? Era um jovem. Não, eu calibro. Só que ele foi, eu não sei se foi por má vontade, eu não sei se é porque ele não sabia, ele não fez o que deveria fazer. Eu disse, mas você já acabou? Acabei. Cara, mas não deu certo isso não, hein? Não, deu sim. Aí eu liguei a moto e saí. E a moto tem um dispositivo. Quando eu saí, ela deu os 2 pneus murchos. Eu saí para um lado e voltei para o outro. Falei, amigo, a moto está acusando aqui, os 2 pneus estão murchos. Porque eu vi que ele não soube colocar, ficou aquele coisa. Ele falou assim, não, mas o calibrador está aí, só pode calibrar. Eu falei, peraí, amigão. Peraí. Você veio calibrar. Não, eu vim te fazer um favor. Eu falei, não, você não veio me fazer um favor, aqui é uma empresa. Você não veio me fazer um favor. Aí ele falou, o calibrador está aí. Eu ia lá no gerente e ia reclamar dele. Eu ia dar o nome. Aqui, ó, vem cá, tá vendo aquele rapaz lá? Olha como que ele tratou o cliente aqui. Olha o porquê dele ter tratado o cliente. Aí na hora eu lembrei da mensagem. Ô, mensagem complicada. Eu falei assim, vou pregar esse negócio lá para o ano que vem. Aí eu fui, falei assim, ô jovem, a sua geração não pode reclamar de falta de emprego. Desci da moto, fui lá, calibrei o pneu, calibrei o outro pneu, rolei o cabo, montei na moto, falei que o diabo te amaldiçoe. Eu falei, não. Saí quietinho. A vida dele vai ser muito complicada. Por quê? Porque se ele está fazendo isso no emprego, com um cliente que paga o salário dele, imagina quando ele não precisar de alguém. Imagina com um primo, como é que ele não deve agir.
Imagina com um amigo de rua. E você? Como é que você age? Como é que você age? Escute. Ato de bondade, ação de beneficiar alguém por meio de uma caridade. Quem está se enchendo da misericórdia aí? É porque está no texto lá, viu, irmão? Você quer ser bem-aventurado? Sim ou não? Sim ou não? Sim, seja misericordioso. Ou será que você é tão justo? Não, porque eu gosto das coisas certas. Eu gosto das coisas certas, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Amém ou não? Amém ou não? Escute. Jesus teve muita chance de praticar a justiça e escolheu praticar a misericórdia. Misericórdia não é banalização. Tem muita diferença. Até porque, se vamos dar conta de nossas ações, devemos ser maduros para entender a diferença de arrependimento que deixa a indiferença que revela a nossa carnalidade e não nossa busca por Deus e por consertar aquilo que erramos. Não estou falando de pessoas que estão indiferentes. Estou nem aí. Não, eu estou falando de cristãos que pode estar chegando no final do ano, que alguém lá fora fala assim: qual que é a igreja que aquela pessoa vai? Ah, ela vai na Pra Sempre. Nunca eu quero ir nessa igreja, porque do jeito que ela é, ela não deve estar num lugar muito legal, não. Isso é sério, gente. Isso é sério. Por quê? Porque cristianismo é estilo de vida, sim ou não? Sim ou não? Cristianismo não é oba-oba, não, irmão. Eu estou falando, se é uma outra época, sem Jesus, vivendo o dia a dia, um menino desse daí, assim, na minha cabeça, eu entender que eu estaria certo de ir lá, chamar o gerente, falar aqui, ó, eu gasto aqui, calibrar o pneu hoje. Meu filho gasta aqui, inclusive ontem gastei ali. Agora olha como que ele tratou o cliente. Eu não estaria errado, mas eu estaria sendo severo demais, talvez. O que eu escolhi? Baseado na palavra de Deus e dentro da perspectiva que eu vi. Amigo, cuidado, que a sua vida, a sua geração tem muita dificuldade com o emprego. Talvez seja por atitudes como essa. Todo mundo ficou olhando ali, aquele clima, fiz o que tinha que fazer, sujei minha mão sem problema nenhum, montei na moto e fui embora. Só que eu sou cliente ali. Se depois de muito tempo eu não ver ele, provavelmente ele não está mais ali. Quem está comigo? Escute. João 8:7. João 8:7. Visto que continuavam a interrogá-lo, Jesus, ele se levantou e lhe disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. A mulher que foi pega em adultério. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou-lhe Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Jesus não simplesmente aplicou a misericórdia. Jesus deu uma palavra para ela. Olha aqui, eu não estou aqui para te condenar. Eu acho que só sua vida de pecado já é o suficiente para te condenar. Porém, eu vou te dar uma palavra: vá e não peques mais. Jesus está falando para alguém, para mim, para você. A questão não é quando a gente erra. A questão é se estamos dispostos, por amor a Deus, pela nova criatura, pela pregação do Evangelho, pelo testemunho da fé, em entender: não, peraí, graças a Deus eu tive uma chance. Agora, mudar de vida. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui? Quando estamos feridos, temos que ter cuidado, porque podemos sangrar em quem não nos feriu e sermos severos
com quem não nos feriu. Talvez a amargura roubou de você a misericórdia. Não, porque comigo agora é ferro e fogo. Comigo a Bíblia fala que o ferro com o amigo se afia, é agora. Mas não é isso. Quem está comigo? Jesus aplicou a misericórdia em Judas, mas ele não praticou a humildade. Amigo, faz logo o que está no teu coração. O que ele poderia ter feito? Senhor, me perdoe. Não, ele foi até o fim. Porque arrependimento gera vida. Diga, arrependimento gera vida. Diga, arrependimento gera vida. Remorso gera morte. Diga, remorso gera morte. Diga, remorso gera morte. Jesus aplicou a misericórdia em Judas, lembre-se, mas ele não praticou a humildade. Por mais longe que estivermos da misericórdia de Deus, é somente aos nossos olhos, porque basta um clamor de arrependimento, que a misericórdia do Senhor se renovará nas nossas vidas. Será que tem alguém aqui? Vitórias podem estar esperando esse elemento chamado misericórdia. A Bíblia diz, Jesus dizendo, Lucas 10, 37. Coloca aí. Coloca o 38. Perdão, o 35. Vamos ganhar tempo. Mas não... Lucas 10, 35. No dia seguinte, deu 2 denários aos hospedeiros e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Como é que você lida? Jesus aqui está colocando a parábola do bom samaritano, no qual os crentes passaram, viram de lado, os religiosos de lado, os pastores de lado, os cantores de lado, os obreiros, voluntários, tudo de lado. Aí chega um samaritano, que não tem nada a ver com o judeu. Ele vê a situação, a necessidade, e ele coloca o coração dele no coração daquele homem. E o que ele diz? Eu vou levar você para cuidar de você. E quando eu voltar, se tiver despesa, eu pago. Aí Jesus pergunta: quem é o próximo? Aí eles responderam: aquele no qual teve misericórdia dele. O que Jesus respondeu? Vai e faz o mesmo. Gente, o sermão da bem-aventurança, a gente nem gasta tempo com a misericórdia, porque parece um assunto fora de moda. Mas eu tenho visto, baseado no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Gente que você ajuda, que você abençoa, que você honra. Basta brilhar os olhos de alguma coisa. Basta você estar numa situação complicada, que você precisa que alguém coloque o seu coração. E eu vou dar um testemunho aqui para a gente encerrar. Eu trabalhei numa empresa, eu já contei isso várias vezes. Eu trabalhei numa empresa, primeiro emprego meu sem ser na empresa do meu pai. E esse cara, ele atravessou um momento muito difícil e ele não estava pagando os funcionários dele. Não estava pagando. Então a gente recebia todo sábado. E aí, calhou de eu chegar no sábado para receber, vamos falar aí, tinha R$1.000 por semana que eu recebia. E eu cheguei e ele falou assim: ô Paulo, eu vou te dar R$400 e na segunda eu te dou o restante. Não, tudo bem, sábado. Aí chegou na segunda, ele me deu 200. Aí chegou no sábado, tinha 1.400 já. Aí ele falou: Paulo, posso te dar 500? Eu falei: beleza. Só que chegou uma hora que passou um mês assim. Eu falei: amigo, eu preciso receber tudo, porque eu tenho minhas contas. Ele não pôde me pagar. Eu trabalhei mais uma semana, ele me deu 300. No final, eu tinha uns 3.000 para receber. De 4.000 ele me deu 1.000. Eu tinha 3.000 para receber. Sabe o que eu fiz? Fui lá, recebi dinheiro. Não pode fazer isso. Recebi dinheiro. E ao invés de eu repassar os 3.000 para ele, eu não repassei. Eu peguei os 3.000. E eu disse assim: quando ele me pagar, não era crente, e estava sendo justo.
Quando ele me pagar, eu coloco no pagamento. Sabe o que aconteceu? Ele demorou mais um mês e não me pagou. O que aconteceu? Ele ficou cobrando. Esses clientes não pagaram? Eu dizia, não pagaram ainda. Aí eu cheguei um dia lá, a Kombi estava arrumadinha. Ele falou assim: Paulo, nós vamos sair porque eu quero fazer a rota com você. Qual rota? Aquela que tinha os 3.000 reais para receber. Aí eu fui lá, já fui até abraçando os companheiros. Falei, hoje eu vou ser mandado embora. Fui lá, e aí pessoal, tá, observo com ele. Quando ele saiu, eu falei assim: paga um café na padaria. Aí, pago, vamos sim. Descemos lá, tomamos um café. Falei, como vai ser o último café mesmo? Eu quero um misto quente, quero suco de laranja. Falei, rapaz, mas você não comeu tanto de manhã? Falei, não, mas eu estou com fome hoje. Aí quando nós acabamos de tomar café, eu falei assim: fulano, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você não está me pagando. Esses 3.000 eu recebi. E eu estou esperando você me pagar os 3.000 para eu colocar no lugar. Nem adianta você ir fazer a rota. Faz o que você quiser, mas eu estou te falando a verdade. Estava casado de novo. Aí ele ficou quieto, falou assim: vamos embora. Aí eu falei, ai meu Deus do céu. Aí subimos na Kombi. Aí ele falou, vamos para a empresa. Eu falei, meu Deus, vai chamar a polícia, vai me matar. Aí ele foi. Eu entrei na empresa. Aí ele olhou para mim e falou assim: eu te entendi. Vai trabalhar e quando você voltar, a gente resolve tudo. Você vê que não tem a ver com você estar certo, ser justo. Tem a ver com o que não pode. Tem a ver com o que não deve ser feito. Eu termino contando agora uma ilustração que vai te fazer entender. Numa guerra, uma mãe foi desesperada para o general para que não matasse o filho dela. General, por favor, eu sou mãe do soldado tal, não mata meu filho. Ele falou, mas a senhora sabe o que ele fez? Sei. Sabe mesmo? Sei. O que ele fez? Para ele sair vivo, ele fingiu de morto. Todos os amigos da tropa morreram, mas porque ele fingiu de morto, ele conseguiu sair vivo. E numa guerra, existe um código de ética. Quem não podia fazer isso? Exatamente, a senhora sabe o que ele fez. Eu não estou sendo mal. Eu estou simplesmente praticando justiça. Ela falou, eu sei que o senhor está fazendo justiça, mas eu vim aqui te pedir, não para o senhor não fazer justiça, mas para que o Senhor aplique a misericórdia sobre ele. Deus é assim conosco. Se ele fosse levar ferro e fogo, eu não estava aqui não, irmão. Você também não estava não. Pode ter certeza. Pode ser a pessoa mais extraordinária aqui, não estaria aqui. Nós estamos aqui porque Jesus foi a nossa justiça, para que hoje a gente viva da misericórdia. Vamos ficar de pé? Pense nisso. Pense nisso. Você é muito certinho. Calma. Não estou falando de você ser avacalhado, mas calma. Você é um líder que quando erra, ai, apóstolo, por favor, me perdoa. Mas quando quem está do teu lado erra, você é uma mãe que quando o filho A erra, vale tudo. Mas quando o filho B erra, ferro e fogo, vai dar ruim. Você é um patrão que quando entra no trabalho, vira um demônio. Para com isso. Para com isso. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Eu termino aqui. Mateus 7:1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara,
no cisco que está no seu olho, no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão: deixe-me tirar o cisco do teu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Pense nisso, abre suas mãos. Hoje é ceia, hoje é noite de você pedir a misericórdia se precisa, limpar a sua alma e deixar aqui. Hoje é noite para aquele que tem parte com Ele fazer parte desse momento. Hoje é noite da autoavaliação, da autorresponsabilidade. Hoje a noite não é a noite para alguém te julgar, para alguém medir você. Hoje é a noite para você medir você mesmo. É você olhar para você mesmo. É você olhar para a tua vida cristã, para o teu WhatsApp, para os vídeos, para a sua maneira de viver. Isso é para você, com você e Deus. Não tem ninguém aqui autorizado a fazer isso. É você e Deus. Sou eu e Deus. Nem minha mulher pode fazer isso para mim. Nem minha mãe, nem meu pai, nem meus filhos. Sou eu e Ele. Porque é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. É Ele quem restaura toda a nossa sorte. É Ele que perdoa todas as nossas transgressões. É Ele. E por Ele e para Ele são todas as coisas. Você tem 2, 3 minutos enquanto o louvor canta para resolver tua alma, para resolver tua vida e participar da ceia. E se a trombeta soar, eu e você o veremos como Ele verdadeiramente é. Você pode aplaudi-lo nessa hora. A Bíblia diz que Ele foi moído pelas nossas transgressões e que Ele foi partido. Parte o pão aí, profético. Não foi por causa dele, foi por nossa causa. Não foi por causa do seu amigo, foi por nossa causa. Nós estamos aqui porque Ele um dia se deixou. Ele entregou a vida, ninguém tirou dele. Ele foi, ninguém mandou. É diferente. Amém, amados? Mastigue bem esse pão. Cada mastigada que você dá foi um período da tua vida no qual Ele foi esmagado para te perdoar. Não joga nada na cara da gente, quem joga é o diabo. O ser humano pode jogar. Você perdoa ele, depois você acaba jogando. Você pode fazer isso, eu posso. Deus não. A Bíblia diz que Ele lança todos os nossos erros no mar do esquecimento. Então não tem essa. Se fosse para Ele jogar na nossa cara, Ele não era Deus. Levante o cálice e diga assim: Senhor, assim como o meu irmão, que mais uma vez levantou as mãos, eu mais uma vez levanto as minhas mãos, como um ato de aliança, de renovação com o Espírito Santo. Pai, me ajuda a vencer mais um mês, mais uma etapa, mais uma época da minha vida, no nome de Jesus. Amém. Bebamos. Aleluia. Você pode levantar suas mãos e agradecer a Deus. Você pode levantar suas mãos e dizer: obrigado, Jesus. Você pode dizer: obrigado, meu Pai. Você pode dizer: obrigado, Deus, porque eu vou vencer todos os dias da minha vida. Porque o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte,